Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? E aí, professor? Você quer mesmo saber as novidades? São as mesmas desde que o mundo começou. Não mudou nada, não. Nada mudou. São as mesmas historinhas, mesmos argumentos. É, exatamente, os mesmos argumentos, já tem milhares de anos já. Salomão estava coberto de razão. Nada de novo debaixo do sol. Nada. E nós vamos falar de um assunto revigorante hoje. Você acha mesmo? Um assunto muito controverso. Nada é tranquilo quando se trata deste assunto. Não. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, te agradecemos mais uma vez por ter nos reunido. Senhor, esse é um tema muito controverso. Nós pedimos que Tu ilumine nossas mentes e nos abençoes para que nós possamos Te exaltar ao falar dessas coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, você acha que propensão a doenças acontecem na família? Com certeza. Sim. Meu pai tinha tal doença, então eu corro o risco de ter. Uma família tem um histórico de doença do coração, a outra tem histórico de câncer. Qual é a pergunta que sempre fazem? Seu pai tinha isso, sua mãe tinha aquilo, seus avós, não é mesmo? Uhum. Mas não é verdade que as famílias também têm tendências alimentares? Aquilo que você come é o que a sua próxima geração comerá. Não é comum que o marido recém-casado diga à esposa, lá em casa a gente comia outras coisas. E vice-versa também. A nossa tendência é dizer, não interfira na minha comida, não é? Eu acho que as piores discussões surgem a partir de um prato de comida. Por causa de um prato de comida, é verdade. Minha mãe cozinhava isso desse jeito, daquele jeito. Essa frase faz os casais ficarem uma semana sem conversar, ou mais. E provavelmente você não terá nada no seu prato. Todos conhecemos aquela frase, boa comida, boa saúde. Mas será que é só a comida mesmo ou há outros fatores envolvidos? Tem outros fatores, mas quando nós falamos de saúde, não tem somente a física, mas também a saúde mental. Exato. Há tantos parâmetros a serem considerados que o assunto se torna uma zona de guerra. Bem, mas algumas pessoas são muito boas em um aspecto. Por exemplo, há pessoas que se exercitam regularmente e isso é bom. Todos precisam de exercício regular. É por isso que algumas pessoas, apesar de comerem mal, acabam vivendo bastante, Sim. pois elas são ativas. Por exemplo, quem trabalha em uma fazenda e se movimenta o tempo todo, mas se alguém é sedentário, já terá mais problema. Correto. Então, algumas pessoas acabam se tornando fanáticas no aspecto do exercício, enquanto ao mesmo tempo acabam negligenciando outros aspectos. Algumas pessoas querem criar músculos e acabam violentando sua saúde para conseguir esses músculos. Elas acham que, por serem grandes e fortes, está tudo bem com elas. Então, não é só uma questão de boa alimentação. Veja, eu posso sobreviver por algum tempo com comida ruim, mas eu não posso sobreviver muito tempo sem ar. Basta alguns minutos sem ar Correto. para que eu esteja morto. Sim. Precisamos de bom ar, de boa comida, de exercícios regulares. Sim. Precisamos também de água. Água. Precisamos purificar nosso organismo. Sabe, eu costumo dizer que não lavamos as nossas meias em suco de laranja. Não. Apesar de suco de laranja ser bom, Sim. mas é que com sucos, seu organismo precisa separar os nutrientes para extrair somente a água. Às vezes o seu Sim. corpo precisa só de água mesmo, E de uma boa limpeza. infelizmente, ela tem que ser uma água boa. Precisa ser uma água boa. Nós poderíamos gastar horas falando só de água, pois existem vários tipos de água, uma água não é igual a outra.
Algumas pessoas acreditam que se você purificar a água, está tudo bem, pois aquilo é água limpa. Mas a água tem uma estrutura cristalina, já que as várias conexões entre as moléculas da água visam uma estrutura específica das moléculas. Na verdade, uma gota de água é quase como uma molécula, pois elas são todas interligadas, com cargas positivas, cargas negativas, oxigênios com nitrogênios, montando assim uma estrutura específica. Isso também afeta a tensão superficial da água. Mas quando se acrescenta minerais a ela, essa estrutura é alterada, assim como a presença de impurezas também altera a estrutura. Portanto, uma das fontes de água que possui uma qualidade excelente são os poços artesianos. Mas como assim? A água vem lá do fundo, não é? Sim. Bem, é um sistema fantástico. Eu sempre fico impressionado quando vejo como Deus organizou todas essas coisas. Veja, por exemplo, uma árvore. Uma árvore pode ser incrivelmente alta. Ainda assim, a água chega lá em cima. Essa árvore possui canais por onde fluem a benzilamina, que também carrega água. Isso consiste de celulose. A celulose é um tipo de estrutura de açúcar que possui aspectos eletropositivos, eletronegativos e apresenta ligações de hidrogênios e oxigênios da molécula. Agora, quando essa água é absorvida do solo pelas raízes da árvore, a água se move para o topo da árvore, através da ligação de hidrogênio. Então, esse canal, que consiste em celulose, essas moléculas de açúcar, fazem com que o oxigênio se conecte ao hidrogênio, que se conecta ao oxigênio, que se conecta ao hidrogênio e assim por diante. Essa conexão contínua das moléculas faz com que a água suba, e atingindo até mesmo alturas espetaculares. A água, então, chega lá no topo da árvore, sendo então distribuída para onde for necessário. Este é o processo de transporte da água. E esse processo de transporte da água ocorre também nas cadeias de montanhas. Temos as rochas e cristais de quartzo nessas rochas. Às vezes temos camadas horizontais de quartzo e outras camadas verticais de quartzo. Essas camadas descem profundamente nas rochas, centenas de metros. E quando a água subterrânea entra em contato com esses canais, ocorre o mesmo processo da árvore, devido à estrutura cristalizada. A água sobe desse jeito. Ligação atrás de ligação e por aí vai. Acontece que qualquer impureza ou metal pesado, por exemplo, não consegue subir, fica para trás. Então, quando a água finalmente chega ao topo do poço artesiano, ela está pura. É por isso que quando encontramos essas fontes de água lá no topo das montanhas, nos perguntamos, como essa água veio parar aqui? Ela veio lá das profundezas. E essa água tem uma estrutura específica. Possui uma tensão superficial específica que as suas células amam. As suas células amam essa água. Isso as habilita a absorverem determinados tipos de minerais. Mas quando há um distúrbio nesse processo, a tensão superficial é diferente. Às vezes bebemos certas águas que saem direto pelo corpo. Não é absorvida pelas células. Então, tem algumas vezes água filtrada. Exato. Portanto, o tipo da água também é importante. Precisa ser água boa. O meu conselho é que seja uma boa água de fonte. Essa é a melhor água. Essa é a minha opinião, baseado em tudo aquilo que já li até agora. E se eu puder fazer uma pergunta, se você for ler o rótulo
da água, quais seriam as coisas negativas que você deveria prestar atenção? Eles normalmente citam a quantidade de minerais presentes, assim como outras substâncias, mas o importante é que ela não seja alta em sódio. Se o rótulo diz água de nascente e o sabor é neutro, então provavelmente é uma boa água. E água tratada não é uma boa água, né? Bem, não é o mesmo tipo de que uma água de poço artesiano. Mas o que quero dizer, Martin, é que a maneira como Deus planejou é sempre a melhor. Correto. Este é um princípio. A maneira projetada por Deus é sempre a melhor. Se ao caminhar no alto de uma montanha você avistar um riacho com girinos nadando nele, essa água é boa, pode beber. Mas se não há nada vivo nela, aí você se preocupe, não é mesmo? Normalmente é o contrário. Ai, que nojo, um sapo! Eu não vou beber dessa água, mas se o sapo está lá é porque a água é boa, não é? Portanto, a maneira como Deus projetou é um princípio, mas o que vemos por aí é justamente o contrário. Não é como Deus projetou, mas como o homem manipulou. Sim. E muitos preferem assim. Mas, enfim, o que é boa comida e como conseguir uma boa saúde? Precisamos de exercício, boa comida, boa água e luz solar. Sim. Luz solar. A luz solar reinicia o seu programa de computador, por assim dizer. A luz do sol não produz apenas vitamina D através da radiação na sua pele, mas ela também reinicia o seu hipotálamo, a sua glândula endócrina, o seu controle central, logo abaixo da base do cérebro. Também a glândula pineal, que se alinha com a quantidade de luz que recebemos, se está claro, se está escuro. Ela ajusta o seu nível de melatonina, o que é muito importante para a sua resposta imunológica. Exatamente. Então vamos deixar claro do que precisamos: boa comida, boa água, exercício, exercício regular e também exercício de força. Não apenas um tipo de exercício, precisamos de variedade. Quando Deus criou a humanidade, Ele deu trabalho a ela. Não é mesmo? Sim. Ele deu um trabalho que consistia de muitas coisas. Algumas das plantas com as quais deveríamos trabalhar são pequenas, outras já são bem altas, algumas dão mais trabalho, outras nem tanto. Precisa olhar para baixo, para cima, se agachar. Esse trabalho exige diferentes tipos de movimentos. E uma boa sessão de exercícios no jardim é o melhor exercício que se pode ter. Trabalhar 1 hora ou 2 no jardim diariamente não deveria ser encarado como diversão, mas como parte do seu dever. Esse é o melhor tipo de exercício. Ao pegarmos uma pá e cavarmos o chão com todos aqueles movimentos diferentes, é também um movimento de força. Você sabia que a sua dieta pode ser muito ruim, mas se você praticar exercícios de força, assim como outros tipos de exercício, o cálcio consegue chegar nos seus ossos. Portanto, não podemos consertar um problema apenas focando em um aspecto da questão. Correto. Não existe uma abordagem que sirva para tudo. Exato. E outra coisa importante é a sua saúde mental. Todos sabemos que sem uma âncora, ficamos depressivos. A desordem também gera depressão. Quando Deus passa a fazer parte da vida de alguém, a desordem desaparece. Sim. A ordem toma o seu lugar. Um relacionamento com Deus dá descanso à mente. Uma vez que há um plano de ajuda, passa a existir uma comunicação, um laço de amizade é criado. Então, falar com Deus, ter um relacionamento com Deus, afeta a sua saúde. Com certeza. E uma disposição positiva também afeta a sua saúde. Na verdade, muitas doenças
começam na mente. Sim. E o outro lugar onde se originam as doenças é no intestino. Exatamente. O intestino tem um cérebro próprio. O intestino se comunica com a mente. E quando essa comunicação é perturbada, surge a doença. Então, precisamos de um intestino saudável. E como se mantém um intestino saudável, Martin? Com comida boa. Mas essa boa comida é apenas para você? Ou há outros organismos que moram aí no seu intestino? Com certeza. Bactérias. Muito bem. Será que essas bactérias são amigas ou inimigas? Se você as tratar de maneira ruim, elas se tornam suas inimigas. Mas se você as tratar bem, elas são seus amigos. Muito bem. Se você se alimentar sabendo que há um bom amigo aí no seu intestino, um amigo que você convidou para almoçar, sabendo que comida ruim mata esse amigo, você por acaso comeria essa comida ruim, mesmo sabendo que ele mataria seu amigo? Infelizmente, é uma coisa que nós fazemos, mas não deveríamos. Não deveria ser assim. Então, quando comemos, devemos ter a noção de que não comemos apenas Correto. para nós. O tipo de bactéria presente em seu intestino contribui grandemente ao seu estado de saúde. Exercícios, boa comida, boa água, ar de qualidade e luz solar. Mas precisamos também de bom ciclo. Precisamos dormir bem. Sim. Os nossos níveis de melatonina precisam estar corretos. Precisamos nos comunicar com Deus. Queremos produzir os hormônios da felicidade. Queremos endorfina. E o que produz endorfina? Exercícios. Eles produzem uma boa quantidade. E você sabia que boa música nos produz endorfina? As que o rock and roll acaba destruindo. Vai atrapalhar o sistema inteiro. Ela desregula o sistema. Veja como é um pacote, Martin. Não se pode focar apenas em uma coisa, como a boa comida, por exemplo, e esperar boa saúde. Uma boa alimentação não é a única coisa que define o estilo de vida saudável, mas é certamente uma das mais importantes. É aí que começa. É onde tudo começa. Quando se corrige a alimentação e o intestino fica saudável, a mente também fica. Correto. E quando a mente está saudável, se pode discernir as coisas espirituais. Este livro passa a ser muito importante e a sua comunicação com Deus começa a melhorar. Você sabia que até mesmo no mundo ocultista é sabido que para se estabelecer uma boa comunicação com os espíritos é necessário uma dieta específica? Você já mencionou isso antes? Já mencionamos isso aqui. Muito bem. Vamos analisar essa questão de um ponto de vista holístico. Nós também, Martin, precisamos falar sobre o que acontece quando as coisas dão errado. Correto. Porque é aí que a maioria de nós está hoje. Isso. Tudo está dando errado no momento. Quais são as percepções por aí no mundo? Nós tivemos essa discussão sobre a ciência, não é? Nós vimos que o jaleco branco não torna alguém o dono da verdade. Correto. Não é assim mesmo? É. É assim que as pessoas pensam. É mesmo. Porque se você afirma que você tem o nós te apoiando, o nós nem sempre está certo. Vestir como um você jaleco disse. branco não quer dizer necessariamente que você sabe comer corretamente. Pois aquilo que tem estado nos pratos de seus pais e avós é aquilo que provavelmente está no seu. Correto. Você mencionou antes que mesmo que a sua dieta não seja a melhor que exista, mas você faça bastante exercício, isso te ajuda a continuar. E eu tenho até um exemplo, por exemplo, os fazendeiros. A maioria dos fazendeiros da geração antiga, eles trabalham duro. E é por isso que sempre que você menciona algo sobre alimentação, eles sempre dizem: ah, meu avô, Viveu meu muito. pai tem 80, 85, 90 anos.
Mas isso é só quando você está falando de dieta. Exato. Mas, infelizmente, você não pode somente olhar para a dieta. Você tem que olhar também para o estilo de vida. Vamos dar uma olhada nestas coisas para ver se aprendemos algo de útil. Bem, alguns anos atrás, houve um homem que decidiu fazer um experimento inusitado. Ele comeria somente a comida de uma rede de lanchonetes muito famosa. O resultado foi impressionante. Desde então, tem havido um grande clamor. A lanchonete acabou fazendo algumas alterações em seu menu. Mas, de maneira geral, a pergunta é: será que fast food nos provê uma boa saúde? Com certeza não. Nós já falamos aqui sobre doenças, obesidades, essas questões. Esse tipo de alimentação influencia diretamente na sua resposta imunológica. Dentro do cenário de uma pandemia, as pessoas que se alimentam assim, que têm sobrepeso e pressão alta, acabam correndo o risco muito maior. Correto? Vamos então assistir um pequeno vídeo. Um vídeo de tempos remotos e ver o que aprendemos. O resultado dos seus exames foi excelente. Você está começando com 168 de colesterol, menos de 200, e isso é ótimo. O nível do sangue está bom, o nível de ferro também está bom. Não há nenhum sinal de diabetes. Examinamos os eletrólitos em termos de sal no sangue, as funções dos rins e do fígado perfeitas. Seus triglicérides, criação de blocos de gordura, basicamente o exigido por comer gordura, é 43, está baixo. Isso é bom. Condições. Acho que no pior dos casos vai aumentar o nível de triglicérides e de colesterol. E se tiver algum caso de doença do coração na família, alguma doença do coração latente, está se arriscando. Eu espero um aumento no triglicérides, porque isso pode ser afetado. Você está com 87 e isso vai mudar. Eu acho que é só isso que vai mudar. De tudo, só isso? Exatamente. Pode haver pequenas variações, mas o corpo é muito adaptável. Os rins cuidarão de qualquer sal a mais que você Seu ingira. nível de colesterol O fígado vai era metabolizar a gordura extra. 165, agora é 225. Um fígado que está inflamado ou doente de algum modo, ou joga parte de suas enzimas no sangue. Não é nada específico, mas significa que o fígado está doente e Certo. a causa provável do fígado ruim é um fígado gorduroso. Seu fígado parece agora um patê. Antes, seu SGOT era 21, agora é 130. E antes o SGPT era 20. Agora foi para 290, um aumento de mais de 10 vezes. Isso não é bom. Não, não é nada bom. Qualquer um diria neste momento que você está doente. Você vai se sentir cansado, vai se sentir letárgico, vai se sentir esgotado. Há uma droga chamada Naloxone que é usada para overdose de heroína nos prontos-socorros. O paciente chega, overdose de heroína, está em coma, vai morrer. Eu injeto a droga bloqueando os receptores do opiáceo no cérebro. A heroína não funciona, ele acorda. Se eu aplicar essa mesma droga em viciados em chocolate, o resultado é impressionante. É realmente impressionante, eles perdem todo o interesse. Dão uma mordida e deixam o resto. Em outras palavras, não é o gosto na boca, é o efeito da droga no cérebro que acaba fazendo a gente comer sem parar. Se olhar o menu de uma lanchonete, verá que usam produtos que viciam. Pegam a carne e cobrem de queijo, queijo que contém muitas substâncias como endorfina, opiáceo, substâncias encontradas na proteína do queijo. E junto o refrigerante com açúcar, que possui o poder viciante do açúcar e um bocado de cafeína. Um cérebro de 12 anos não é páreo para essa combinação. Realmente, você viu os resultados, não viu? Estão um verdadeiro assinte. O ácido úrico está alto pela primeira vez. Você está proporcionando a si mesmo uma hiperuricemia. O perigo da hiperuricemia é a gota, pedras nos rins. Os resultados dos exames do seu fígado estão
como eu poderia dizer, inimagináveis. Sei. Verdade. Isso me lembra. Parece o filme Despedida em Las Vegas com o Nicolas Cage. Ele acabou com o fígado em poucas semanas. Eu me lembro. Eu nunca imaginei que seria igual com uma dieta rica em gordura. É. Eu aconselho você a parar. Está acabando com seu fígado. Tá. Ele já está envenenado e você continua dando mais veneno. Se fosse alcoólatra, estaria a um passo da morte. Eu diria que isso vai matar você. Se continuar com isso, vai morrer. Se uma dor começar a descer pelo seu braço, é risco de vida, é imediato. Tá. Se você concordar, eu chamo o pronto-socorro. Tá bom. Ótimo. Eu não sugiro que você continue essa dieta por um ano para conferir. Eu não acho nada saudável, principalmente para o fígado. Por um ano? Exatamente. Não devo comer isso por um ano? Não mesmo. Vemos gente se embebedando às vezes, e os exames indicam isso. Mas atacar o McDonald's, e os exames vão mostrar que ele ataca o seu fígado. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas faz sentido, porque agora temos os dados. Este homem comprometeu-se a comer apenas fast food. E essa comida destruiu tanto o corpo dele que os médicos disseram, se você continuar, você morre. 30 dias. Este exemplo nos mostra a importância da alimentação. Agora, a cultura de nosso mundo hoje defende que os alimentos de origem animal é a melhor para o seu corpo. Mas isto está em contradição com a Bíblia, não é mesmo? Correto. Essa ideia entra em contradição direto com a Bíblia. Vamos ver o que ela diz a respeito. Está lá em Gênesis 1. E disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Note que o alimento original da humanidade eram as plantas e não a... Carne. Exato. Para o mundo de hoje, comida é sinônimo de carne. Portanto, constatamos que a dieta original era constituída de plantas. Cada semente, isto é, cada legume, castanha, coisas desse tipo, se originam das sementes. Assim como as frutas das árvores. E após a queda da humanidade, as verduras tornaram-se parte da dieta e não a carne. A longevidade da humanidade costumava ser em torno dos 900 anos. Sim. Mas quando a carne foi acrescentada à dieta, a longevidade da próxima geração caiu pela metade, e da próxima também pela metade, até finalmente chegarmos ao ponto em que estamos. Hoje em dia, chegar aos 70 anos com a saúde muito boa é considerado sorte. A média da expectativa de vida é bem menos que isso. Portanto, não podemos olhar os extremos e fazer conclusões. Mas a conclusão é que a Bíblia diz que todas as criaturas eram vegetarianas. E isso inclui todos os animais do planeta. As mudanças dietéticas que ocorreram depois foram resultados do pecado. Quando Jesus foi questionado sobre por que Moisés permitiu isso ou aquilo, veja que Jesus diz que não era daquele jeito no início. É por isso que é importante verificarmos como as coisas eram no início, pois o ideal está ali. Correto. E ao aplicarmos aquele princípio de saúde para as nossas vidas hoje, adotamos então uma dieta vegetariana, ou melhor ainda, uma dieta vegana. Mas essa dieta precisa ser balanceada. E é importante porque... E só para deixar isso claro, é uma dieta baseada em vegetais e integrais. Correto. É uma dieta integral estritamente baseada em plantas. Utilizar o termo vegano hoje é complicado, pois muitas coisas foram agregadas ao termo.
Hoje ele abrange a luta contra a crueldade aos animais e etc, etc, etc. O nosso foco hoje é tratar estritamente da dieta. A comida saudável. Muito bem. Como já mencionei diversas vezes aqui no programa, eu era um carnívoro convicto. E a minha saúde não era muito boa. Posso fazer uma pergunta? Você não tinha batido um recorde, ganhado um prêmio em algum lugar num concurso de comer hambúrgueres? É verdade. Eu ganhei várias competições para ver quem conseguia comer mais bifes. É? Sim, é verdade. Eu aguentava comer muita carne. Eu gostava de proteína animal. Mas acontece que eu era uma pessoa muito doente. Eu, na verdade, deveria ser muito gordo. Mas o que me salvou é que eu praticava bastante squash, que é um esporte bastante intenso que queima muitas calorias. O problema é que sempre que eu jogava uma partida, eu terminava cheirando como um cavalo, com todo aquele salitre saindo do meu organismo. Também a minha pele era totalmente diferente. Eu costumava ter pus na minha face, pelo fato do meu corpo estar constantemente tentando liberar essas toxinas. Quando se adota uma dieta com alta ingestão de proteína animal, o arranjo dos aminoácidos não é o mesmo quando comparados à dieta baseada em plantas. Em uma dieta composta de grãos e legumes, que é a original segundo a Bíblia, qualquer grão misturado a um legume em uma refeição, ele fornece uma proteína perfeita, se tem todos os aminoácidos necessários. Mas mesmo quando se tem essa proteína perfeita, oriunda dessa combinação entre grão e legumes, ou da combinação de grãos e sementes, ou de grãos e castanhas, que também resultam numa combinação perfeita de aminoácidos e proteínas, ainda assim, quando compararmos essa proteína a uma proteína animal, a quantidade dos aminoácidos é diferente. E um dos aminoácidos que é oferecido em grande quantidade pela dieta baseada em plantas é o aminoácido arginina. A arginina é um aminoácido muito interessante porque ela possui mais do que um aminogrupo. Não precisamos nos aprofundar na questão da química, mas ela possui mais do que um desses grupos de nitrogênio, certo? Ela é o aminoácido que se encaixa no seu ciclo da ureia. E o ciclo da ureia é o responsável por pegar a amônia, que é o resultado da degradação das proteínas ocorridas na digestão. Acontece que a amônia é muito, muito tóxica. A amônia é utilizada em produtos de limpeza para matar todos os tipos de bactéria. Seja lá o que entrar em contato com ela, morre. E acontece o mesmo com as suas células. Quando a amônia surge em seu organismo, você precisa se livrar dela imediatamente. Do contrário, ela matará suas células. É por isso que o ciclo da ureia é importante. O início desse ciclo se dá pela arginina. E então, os aminogrupos são divididos e a ureia é finalmente produzida. Os pássaros e os répteis produzem ácido úrico. E nós também produzimos ácido úrico. Ele possui mais aminogrupos do que as outras coisas. Acontece que uma pessoa que consome muita proteína animal também vai produzir ácido úrico, o que pode resultar em vários problemas, como gota e várias outras doenças. Sabendo de tudo isso, é possível concluir que a dieta baseada em plantas é desintoxicante. Podemos concluir isso, pois essa dieta favorece as reações do ciclo da ureia, o que ajuda o corpo a manter-se limpo, livre das toxinas e impurezas. Também é o fato de a proteína animal
conter altos níveis de aminoácidos que chamamos de fenólicos. Fenólicos. Esses aminoácidos possuem uma estrutura em anel. A fenilalanina é um deles, por exemplo. Essas estruturas em anel são como a benzina. Eles podem ser cancerígenos em altas concentrações. Uma dieta baseada em altos índices de proteína e baixos índices de carboidratos vai obrigar o corpo a transformar a proteína em carboidrato, pois o seu cérebro, o sistema nervoso central, exige carboidrato. Sim, e daí o seu corpo tem que trabalhar 3 ou 4 vezes mais para obter esses mesmos nutrientes que o cérebro precisa. Exato. O que as pessoas pelo mundo pensam é que o carboidrato nos engorda. Portanto, é melhor trocar os carboidratos pelas proteínas, mas uma dieta alta em proteínas acaba obrigando o corpo a pegar algumas proteínas que você consumiu para convertê-las em carboidrato, pois o cérebro não se alimenta de proteínas. Correto. O cérebro exige o carboidrato. Mas veja bem, Martin. Quando recebemos essa dieta alta em proteínas e transformando metade dela em carboidratos, você está carregando o seu corpo com aminogrupos, assim como os grupos fenólicos. Correto? Mas eles são tóxicos ao corpo. Você está carregando o seu corpo com toxinas. Ele tentará livrar-se delas através do ciclo da ureia. Parte delas será excretada, mas às vezes a quantidade é tão grande que acaba se cristalizando nas juntas, o que acaba lhe dando todo tipo de problemas. Problema nas juntas. Ora, por que não então reduzir esse problema, reduzindo a proteína e acrescentando o carboidrato? Você resolveria o problema. Em relação ao carboidrato, qual o tipo deveríamos consumir? Integral. É o carboidrato de alimentos integrais, ou seja, ele deve ser de um alimento na forma mais original possível. Alimentos integrais possuem 2 tipos de fibras, fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis são fantásticas. Elas têm aspectos gelatinosos. Por exemplo, ao se cozinhar uma fruta, ela fica pegajosa. Chamamos isso de geleia. Isso acontece por causa da fibra solúvel. Já a fibra insolúvel, ela é áspera. Como detritos. Isso. Essa fibra insolúvel dá mobilidade intestinal. Ela ajuda nos movimentos peristálticos do intestino. A comida flui melhor. Ele também absorve mais água, de maneira a manter um nível adequado de umidade em seu intestino, para que a comida tenha uma boa mobilidade ao longo do intestino. Portanto, se comermos todos os dias, essa comida deveria sair de nós todos os dias também. Mas quando ocorre um atraso, por exemplo, algumas pessoas vão apenas a cada 2 dias, algumas uma vez por semana, lá naquele item de sua casa que possui uma descarga. Bem, a questão é que aquilo que entra tem que sair logo, pois isso é parte do processo de desintoxicação, e são os carboidratos complexos que fazem isso. E esse sistema funciona se você tiver uma dieta somente de proteína animal? Não. Não vai funcionar? Não. Então, em algum lugar no seu intestino, você vai começar a ter problemas. Você terá um grande problema. Haverá compactação. Uma pessoa que possui uma dieta baseada em proteínas animal irá ter esse problema de compactação intestinal. Isso acarretará a necessidade de uma pressão tremenda para se expelir aquilo que está no intestino. Eu chamo essa experiência de incha-cabeças. Se o seu rosto fica vermelho sempre que você se senta no troninho, na tentativa de liberar, você sabe muito bem o quê?
há algo de errado com você. Essa experiência deveria ser fácil, não é mesmo? É assim que deveria ser. Eu só queria voltar à fibra da qual você estava falando e reafirmar a importância de que ela tem que ser integral, um carboidrato Sim. completo. Porque sempre que ela for processada, esse sistema inteiro não vai funcionar como você mencionou. Isso não quer dizer que você não pode processar o alimento, mas seus componentes originais precisam continuar lá. Exatamente. Não pode Agora, se tirar nada. A indústria mudou tremendamente a alimentação humana, já que a indústria exige a produção em massa. Sim. Os antigos costumavam ir ao moleiro para processar seus alimentos. Moleiro, em inglês, é Miller. Já ouviu alguém se chamar Mr. Miller? Em alemão é Herr Müller. E por quê? Porque havia um moleiro. Um moleiro tinha um moinho. E ele costumava colocar os grãos lá e as pedras passavam a moê-lo e o alimento ia saindo, mas todos os componentes do grão original ainda estavam lá. Hoje em dia gostamos de comidas refinadas, nós batemos elas no filtro assim para nos livrar dos gomos, que não gostamos. Mas veja, eu não gosto de ser radical em relação a isso. Se fizermos isso para uma situação especial, tudo bem. Mas se sua alimentação normal é essa, aí é um problema. Se o pão branco está constantemente sobre a sua mesa, você está procurando encrencas. E eu nem entendo porque as pessoas gostam tanto, tem gosto de papelão. Bem, quando você se acostuma com o gosto, você se desacostuma com os outros. Sim, mas ao mudarmos o estilo de vida e você ordenar ao seu paladar, eu não quero isso, quero comida integral. Eventualmente, o integral passará a ser saboroso. Sim, se o seu paladar mudar. Sobre o pão, existem pessoas que são intolerantes ao glúten. É verdade. Mas isso também é causado pela interferência humana no projeto original. Correto? Há muitas explicações sobre o porquê as pessoas se tornam intolerantes ao glúten. Algumas dessas razões estão associadas aos problemas intestinais, como a doença celíaca, a doença de Crohn, na qual a permeabilidade do intestino é tal que o glúten acaba disparando uma resposta autoimune. E por falar nisso, precisamos falar de como as proteínas são absorvidas. Nós falaremos disso logo. Há muitas razões pelas quais as pessoas acabam desenvolvendo problemas como esse. Algumas pessoas acreditam que é devido à modificação genética dos alimentos. É muito difícil ligar a causa ao efeito. Eu já vi gráficos interessantes indicando que algumas pessoas tiveram reações adversas a vacinas, mostrando que a correlação entre certos tipos de vacinas e a doença celíaca é muito forte. Há certas coisas que foram introduzidas à humanidade que podem causar isso, mas mesmo se adotarmos uma dieta sem glúten, ainda precisaremos dos alimentos integrais. Correto, isso é uma coisa muito importante. E muitos dos produtos sem glúten que são produzidos pela indústria não têm nada de integrais. Correto. A verdade é que eles são refinados. O fato de serem sem glúten não os torna saudáveis. Exatamente. E é por isso que pretendemos produzir um programa explicando o que é uma alimentação sem glúten integral, como pão, por exemplo. Isso tudo é importante. E isso continua com o mesmo princípio básico. Sim. Quando uma coisa original for modificada com qualquer outra coisa, isso. Tenha cuidado. E quando se adota uma dieta baseada em alimentos integrais, não estamos comendo somente para nós mesmos. Como eu disse no início, você está comendo para a sua flora, lá no seu intestino. E alguns desses alimentos, dessas plantas que ingerimos, não podem ser digeridas por nós. Correto. Como os oligosacarídeos. Eles são os carboidratos complexos. Nós não temos problemas em absorver a glucose,
não temos problemas com o amido, temos enzimas que sintetizam essas coisas para nos dar o açúcar, mas não podemos digerir alguns dos oligosacarídeos. Por exemplo, em uma batata, há bastante amido. Mas ela também possui alguns desses oligosacarídeos. Só que algumas das bactérias intestinais, por exemplo, aquelas da área do colo, amam aquilo. É a comida deles. É a comida delas. Então, quando pensamos no ponto de vista da criação, Deus colocou ali algumas coisas para que você não roube a comida delas. Correto? Acontece que se você tiver uma dieta alta em proteína animal, com a sua alta carga de ácidos, essas bactérias começam a morrer, resultando em uma flora totalmente diferente. Passa-se, então, a ter uma flora que precisa lidar com os aminogrupos. E eles produzem amônia. Correto. E essa amônia cria um ambiente propício a certos tipos de bactérias que, a longo prazo, podem levar ao câncer. É por isso que uma dieta rica em gorduras e proteínas animais está grandemente relacionado ao câncer no intestino. Todas essas coisas, portanto, são importantes. Agora, uma das coisas que eu sempre achei interessante é entender como as proteínas são digeridas. Quando se come uma planta, ou mesmo um produto animal, aquilo contém proteína. Os aminoácidos estão ali naquela proteína. Algumas proteínas são difíceis de digerir e outras são mais fáceis. Em seu estômago, existe uma enzima chamada pepsina. A pepsina pega a proteína e a divide em partes. Ela é quebrada em polipeptídeos, pequenos pedaços. E quanto mais proteínas animal, maior o tempo de digestão. Correto? Se a sua dieta contém, por exemplo, plantas, cenouras, batatas, frutas, essas coisas, e você mistura com a proteína animal, como a carne ou a caseína do queijo, por exemplo, o seu corpo decidirá quanto aquele alimento precisa ficar no estômago. Lembra de quando falamos da saciedade? Sim. Me sinto eu cheio? Bem, o seu corpo vai digerir aquilo como se fosse uma máquina de lavar, adicionando os produtos que vão quebrar aquele alimento com as proteínas. Ele então envia uma amostra através do duodeno, onde certos receptores naquela região dirão quanto tempo é necessário para se quebrar as proteínas daquele alimento. E caso ele ache necessário, ele fecha o estômago. Ele e continua então lá. A sua máquina de lavar inicia mais um ciclo de lavagem. E mais uma amostra, então, é enviada ao duodeno. E caso aquele alimento contenha queijo, o duodeno dirá, fique aí, fique aí, fique aí, por horas. Enquanto isso, a comida que está lá no seu estômago já virou uma meleca quente e começa a fermentar. Porque elas não são digeridas no estômago. Correto? Tem-se, então, esse grande problema, correto? Quando se ingere o carboidrato, a digestão começa na boca, pois lá já existem enzimas para isso. Mas ao chegar no estômago, o alimento se depara com alimento ácido, e quanto mais proteína animal naquele estômago, mais ácido ele deve ser, para que as enzimas funcionem corretamente. Portanto, qualquer produto animal que desce para o seu estômago aumenta a acidez. E o seu sistema imunológico simplesmente ama um ambiente alcalino. Sim, alcalino. Alcalino. Ele odeia ambiente ácido. E quando o alimento finalmente sai de lá, o carboidrato já está todo fermentado. Em outras palavras, não se tem mais carboidratos, eles viraram ácidos graxos, o que aumenta ainda mais a acidez, certo? É. Portanto, uma dieta constituída de proteína animal
é extremamente ácida. Os alimentos mais ácidos são o queijo e depois a carne. A proteína vegetal, por outro lado, é levemente ácida, como, por exemplo, o das nozes, são levemente ácidas. Algumas plantas, no entanto, são até mesmo alcalinas, o que é incrível, pois elas têm aminoácidos. Elas estão tão balanceadas com minerais que elas se tornam alcalinas. Por exemplo, as amêndoas são levemente alcalinas. A maioria dos grãos são levemente ácidos, mas alguns são até mesmo alcalinos, como o milheto. Sim. É um grão alcalino. Então, se você está sofrendo com acidez, você vai querer incluir grãos alcalinizantes em seu organismo, como o mileto, o sorgo, o painço, etc. Agora, o mais interessante de tudo é que a dieta estritamente vegetariana é automaticamente alcalina. Frutas, por exemplo, até mesmo as mais ácidas, como o limão, são alcalinizantes. O seu corpo ama aquilo. Suas bactérias chegam a pular de alegria. E se você tiver essas bactérias saudáveis em seu estômago, isso vai acabar enviando para o seu cérebro um sinal dizendo que está tudo bem. E essa comunicação entre o seu intestino e o seu cérebro é extremamente importante. Mas a proteína é quebrada em pedaços em seu estômago. Ela passa pelo duodeno e mais uma enzima é adicionado a ela, que é a tripsina. Ela vai quebrar os pedaços grandes em pedaços menores. Veja, até esse ponto não há aminoácidos livres. Muito bem. Então a proteína vai passando pelo intestino e ficando cada vez menor. As paredes do seu intestino produzem enzimas. Elas são chamadas de ectopeptidases. Elas começam a separar os aminoácidos. Portanto, a libertação dos aminoácidos ocorre bem no fim do seu intestino. Elas então são absorvidas pelo portal hepático do sistema vascular, que acaba transportando aquilo para o fígado. O seu fígado, então, reagrupa os aminoácidos em dipeptídeos. Mas não apenas isso. Eles são ligados em cadeias de 2, ou de 3, ou de 4, triptídeos e por aí em diante. E então caem na corrente sanguínea. E conforme as suas células absorvem isso, elas a utilizarão conforme a sua necessidade, para a produção de enzimas, ou seja lá o que a célula precisar. Agora, a quantidade de proteínas exigida pelo corpo é muito pequena, apenas 0,75 gramas por quilo. Portanto, um homem da sua estatura precisa de cerca de 60 gramas diárias de proteína. No meu caso, talvez eu precise de 70 a 75 gramas de proteínas por dia. A média das mulheres, cerca de 60 a 65 gramas de proteína por dia. Acontece que o consumo de proteína por parte da população, especialmente aqui no nosso país, chega a ser 3, 4, 5, 6 vezes esse valor, não é mesmo? Agora, a proteína não é armazenada no seu corpo. De forma que qualquer proteína em excesso consumida por você, tudo aquilo que fica acima daquele 0,75 grama por quilo, e no caso das crianças que estão crescendo, 1 grama por quilo, certo? Portanto, uma criança que pesa 20 quilos precisa de 20 gramas apenas. Pouca coisa, Correto. não? E se for uma proteína balanceada, ainda melhor. Mas voltando, uma vez que o seu corpo não armazene esse excesso de proteína, ele vai precisar converter todo aquele excesso ou para carboidratos ou para gordura. Ou gorduras. Esses dois você consegue armazenar. A gordura é armazenada como glicogênio. Ela pode ser armazenada no fígado ou nos músculos como uma reserva de energia.
E o restante acaba sendo armazenado como gordura. Mas, uma vez que o corpo quer se desintoxicar, ou ao menos tentando se livrar desse monte desses grupos fenólicos e todas as demais coisas da proteína animal, a maioria delas é gordura solúvel. Então, a gordura que você produz dissolve, na verdade, muitas dessas toxinas, com o propósito de separá-las de sua corrente sanguínea. Então, a gordura do seu corpo, quando há um alto consumo de produtos animais, junto à carga que esses produtos trazem de outros elementos indesejáveis, por exemplo, todos aqueles hormônios da carne, enfim, vem com um monte de coisa. Você já imaginou o pavor dos animais no momento do abate? Imagine só os níveis de cortisol e adrenalinas liberados por eles naquele momento. Tudo isso vai para o seu prato. Correto, porque está na carne. Então, esses químicos e muitos outros são armazenados na sua gordura. E eles ficam lá. Agora, imagine que você fique doente. Você não se sente bem, você se sente enjoado, não está comendo direito. O que o seu corpo vai usar então para lhe dar energia? Aquela gordura. Exato, especialmente se você tiver febre, ele vai queimar aquela gordura e todas as toxinas ali serão liberadas. Portanto, a sua carga tóxica, pelo queimar daquela gordura, é aumentada. Isso então vai nocautear o seu sistema imunológico. Então, como manter um bom sistema imunológico? Tendo uma dieta vegetariana. Uma dieta integral, estritamente vegetariana. Isso te dá um bom sistema imunológico. Vamos falar de proteína animal. Nós a testamos no laboratório. Fizemos centenas de testes com proteína animal no laboratório. Nós usamos todos os modelos que você possa imaginar. Nós testamos a resposta imunológica e o quadro de saúde geral do animal. Testamos o seu colesterol, os perfis de aminoácidos, os componentes imunológicos, Os ossos. a composição óssea, tudo. Nós comparamos a dieta baseada em proteína vegetal comparada à dieta baseada em proteína animal. Os resultados foram absolutamente impressionantes, em todos os níveis. O colesterol, por exemplo, existem dois tipos de colesterol. O de alta densidade e de baixa densidade. Um é associado a doenças cardiovasculares, o outro não. A proporção entre o HDL, que é o de alta, e o de baixa densidade, que é o LDL, é muito importante. Na dieta vegetariana estrita, a proporção era sempre perfeita, não importa se o animal era um carnívoro ou herbívoro. Por outro lado, na dieta de proteína animal, a proporção era sempre ruim. Assim como os parâmetros imunológicos que testamos. Então, é um fato impressionante que esses resultados eram sempre consistentes. A dieta, portanto, é muito importante. Vamos falar sobre isso. Vamos ver o que é bom e o que não é. Correto. Martin, esse gráfico ilustra muito bem o que a proteína animal é capaz de fazer, seja em qualquer tipo de câncer. Neste caso, é o câncer linfático. Temos aqui o consumo per capita de produtos animais. Veja aqui embaixo que o Japão consome muito pouca carne bovina. A dieta deles é assim. Eles não são como o Ocidente, que come grandes bifes. Eles comem pequenas fatiazinhas, geralmente bem menos. Por outro lado, os países ocidentais, como os Estados Unidos, Dinamarca, Nova Zelândia, estão lá em cima. Como sempre, os Estados Unidos estão no topo. Em linhas gerais, eles têm a pior dieta do planeta. Agora, veja como há uma correlação muito forte entre este câncer e o consumo de carne. Quanto maior o consumo, maior a incidência de câncer.
Vejamos agora a correlação entre a gordura e o câncer de mama. Como você sabe, dietas ricas em gorduras são associadas com produtos animais, como o queijo, por exemplo. Qualquer laticínio é rico em gordura e a proteína animal é rica em gordura. E existem essas novas dietas que são especificamente dietas com alto teor de gordura. Exato. Podemos ver que os países orientais, como o Japão, Tailândia, etc., apresentam uma incidência baixa de câncer de mama. Por outro lado, países como os Estados Unidos, Canadá, o Ocidente em geral, apresentam uma grande incidência desse câncer. Não há dúvidas que existe uma forte correlação entre aquilo que você come e aquilo que acontece em seu corpo. Agora, a relação entre o leite e o câncer de mama. E mais uma vez, é impressionante que os países que consomem mais leite, como a Dinamarca, a Suíça, etc., e é claro, os Estados Unidos, que também consomem bastante, estão todos lá no topo, enquanto que aqueles que praticamente não consomem estão lá embaixo. Eles consomem leite de soja, Correto. Portanto, não tem esse problema. Mas e quanto ao estrogênio presente na soja? Não me irrite, Martin. Essa pergunta é tão besta que me dá náuseas. Essa alegação é totalmente infundada. E o pior é que não importa quantas evidências científicas você apresente, esse argumento teimoso é sempre jogado na sua cara. As pessoas precisam entender é que o tipo de estrogênio, entre aspas, encontrado nos legumes, especialmente na soja, são, na verdade, fitoestrogênios. O fitoestrogênio não possui essas propriedades feminizantes que dizem por aí. O estrogênio animal se liga a receptores diferentes. Grandes partes do mecanismo do sistema endócrino funcionam com o sistema de puxar e empurrar. É um sistema de ativação e desativação. Sua próstata, em grande parte, funciona dessa maneira. A maioria funciona desta maneira. Algumas delas elevam e as outras rebaixam. E assim mantém-se o equilíbrio. Tudo é baseado em equilíbrio. Precisamos do anabolismo e do catabolismo. Precisamos da ativação e da desativação. Você não quer construir quando se está digerindo. Você quer assimilar. E após assimilar, você quer usar aquilo. Sim, sim. Então, tudo precisa ser organizado. Muito bem. Ocorre o mesmo com os fitoestrogênios. Há os receptores alfa e os receptores beta. Alguns deles aumentam as atividades e os outros reduzem as atividades. Bem, o fitoestrogênio se conecta a esses receptores, ou seja, ele compete com o estrogênio natural, o que acaba prevenindo os problemas causados pelo estrogênio natural. Como, por exemplo, o câncer, o câncer de mama. Ele é reduzido por essa competição. Agora, o fitoestrogênio não compete pelos receptores feminilizantes. Correto. É por isso que eu vivo repetindo, a soja não transforma ninguém em mulher. Se você tem dúvidas, viaje para algum país da Ásia. Você verá que os homens não usam sutiã. Isso é uma falácia. Ela é baseada em má informação. Os fitoestrogênios que você encontra na soja são exatamente os mesmos fitoestrogênios encontrados na linhaça, por exemplo. E a ironia é que a mesma pessoa que diz a você para consumir linhaça porque ela é muito saudável, se enquadra, sem mesmo saber, no grupo de pessoas que defende o fitoestrogênio. Aposto que muita gente não sabe que a linhaça também tem fitoestrogênios, mas porque a soja compete com a indústria do leite? Então vamos atacar a soja. Portanto, aqueles que utilizam este argumento o fazem ou por maldade ou por desinformação, que é a maioria dos casos. A grande verdade é que o fitoestrogênio te protege das doenças. Eles não afetam em nada a sua masculinidade e virilidade.
Se você acha que eu estou errado, apenas veja os países mais populosos do mundo. E isso é uma evidência bastante clara da virilidade dos homens desses países. Ironicamente, são justamente esses países que mais consomem a soja. Exatamente. Há um documentário bastante famoso chamado Dieta de Gladiadores. O documentário apresentou o teste que colocaram à prova a testosterona e a virilidade dos homens que se submeteram aos testes. E aqueles que se alimentaram apenas de vegetais ficaram lá embaixo ou no topo da lista? No topo da lista. Ficaram no topo. Essas pessoas, portanto, que têm grandes músculos e utilizam esteroides para ficarem assim, estão, na verdade, encolhendo a sua masculinidade, ao mesmo tempo que acusam aqueles que estão muito bem por causa do fitoestrogênio. A verdade é que o mundo está de cabeça para baixo. O diabo é o mestre da inversão. Com certeza. E é por isso que eu torno a dizer isso. Uma vez que a sua ciência não corresponder a esse livro aqui, é verdade. Então ela está enviesada, mesmo que pareça ser correta. A dieta original de Deus é vegetariana. E isso não inclui a linhaça? Correto, sim. Também não inclui a soja? Sim. Não inclui também outros grãos? Aí você vai lá, pega a dieta ordenada por Deus e prova em laboratório que ela realmente é a melhor. Mas isso convence as pessoas? Não. Não mesmo. Não, porque as pessoas usam o paladar em vez do cérebro. Correto. E daí eles começam a procurar por evidências científicas e eles conseguem achar evidências científicas de que a alternativa à Bíblia, na verdade, é melhor. Exato, exato. Aí surgem as alegações famosas, como aquela de que beber um cálice de vinho por dia é bom, não é? Coma chocolate, porque chocolate faz bem para você. Beba café, porque encontraram uma substância boa no café. Alguns testes agora mostram que na cafeína, na verdade, existem coisas boas. Exato, mas ao se olhar os efeitos prejudiciais, como por exemplo a redução de 40% do oxigênio provido para o cérebro, então o incentivo para o consumo disso se torna ridículo. Portanto, aquilo que comemos é muito importante. Vamos continuar falando sobre isso. Eu pensei que talvez nós possamos compartilhar com os que nos assistem o que você comeria num dia normal na sua vida. Na minha vida? Não, ok, na minha vida também. Na sua vida também. Ok. Porque muitas pessoas, se tiver pessoas agora que decidirem, eu quero tentar isso. Para onde que você vai? Eu entendo. Porque você está totalmente perdido. Então, eu quero tentar essa dieta, mas onde que eu começo? Muito bem. O que é uma boa alimentação? Nós vimos ali na Bíblia. E eu testei essa dieta no laboratório. Com certeza. E muitas outras pessoas fizeram o mesmo. O estudo da China, por exemplo, é monumental. E muitos outros foram feitos também. A literatura está cheia deles. Uma dieta cheia de frutas. Este é um ótimo começo. As frutas contêm muita água. As frutas contêm bastante carboidrato. Agora, por terem baixo nível de proteínas, não podemos viver somente delas. Não. Apesar de algumas pessoas afirmarem que vivem só de frutas. Correto. Então é possível. Mas, em linhas gerais, a Bíblia não diz para vivermos só de frutas. Deus nos deu outras coisas. Então, um desjejum composto de frutas e grãos é excelente. Sim, então nós frequentemente começamos com uma tigela de diferentes frutas. Muito bem. E o que há nessa tigela de frutas? Temos alguns carboidratos, temos água. E esta água, na verdade, é uma água celular. Isso quer dizer que a composição dessa água é exatamente aquela que a sua célula ama. Sim. Este é o primeiro ponto. Essa tigela também tem minerais. Ela é repleta de minerais e vitaminas. Possui vitamina C. E é claro, dependendo das frutas na sua tigela, você terá diferentes componentes. Sim.
também é importante que nós comecemos com as frutas, porque elas são digeridas de maneira bem rápida. Exato. Quando se come frutas e grãos juntos, o tempo de digestão é relativamente curto, o que significa que passa mais rápido pelo estômago e provendo assim energia. Por outro lado, um desjejum que contenha a proteína animal só lhe dará energia da qual você precisa 6 horas depois, enquanto que esse desjejum lhe proverá energia em tempo bem mais curto. Temos aí na foto vários tipos diferentes de frutas. Temos lá pedaços de morango, juntamente com o cranberry ou oxikoco no Brasil. O morango é uma das frutas com a maior quantidade de antioxidantes, assim como a romã também. Elas possuem um alto índice de fitoquímicos e em proporções diferentes e de antioxidantes. Mas o que são antioxidantes? É aquilo que limpa os radicais livres do seu organismo. Os radicais livres são cancerígenos. Então, basicamente, o que vemos ali é um alimento que estimula o seu sistema imunológico. Ele vai ajudar o seu organismo a se livrar dos radicais livres. Ele limpará as toxinas resultantes do processo de metabolismo. Sim. Vai purificar o seu corpo. Sim. Mas para termos um pouco mais de energia, podemos adicionar também um bom pão ou quaisquer outros grãos. Falando nisso, existem 3 grãos que lhe darão uma proteína completa. Olha, veja só, temos aí uma tigela de grãos variados. Cada semente dessas que vemos contém diferentes componentes. Veja a linhaça, por exemplo. Ela possui as gorduras ômegas, das quais precisamos. As pessoas costumam dizer que precisamos de peixe. Sim, pelo ômega 3. Por causa do ômega 3. Só que não. Sabe por quê? É porque quando comemos peixe, nós temos o ácido eicosapentaenoico. Por outro lado, com as sementes, temos os ácidos linoleicos e linolênicos, que são a base da nossa cascata de enzimas. Nós podemos, então, produzir qualquer um dos ácidos graxos a partir desses 2 ácidos, encontrados na semente. Mas com o peixe, por causa do ácido eicosapentaenoico, que, aliás, é capaz de alterar os parâmetros de coagulação do seu sangue, e você precisa ter muito cuidado com esse tipo de alteração. Acontece que com as sementes, produzimos esses elementos na quantidade exata de que nosso corpo precisa, enquanto que com o consumo de peixes, não existe controle algum dessa quantidade. Seu corpo precisa corrigir constantemente os excessos, então as sementes são a melhor opção. Eu estou vendo que essa tigela possui sementes de abóbora. A semente de abóbora é rica em fitoquímicos que contribuem para a saúde da próstata. É muito boa. Você pode consumir essa tigela ou triturada ou in natura. Nós moemos as sementes e colocamos frutas. Mas cada um pode fazer do jeito que gostar. Essa é apenas uma maneira que eu faço para que as sementes não fiquem muito secas e tal. E é assim que eu faço. Sim, algumas pessoas preferem comer como mingau. Temos aqui nessa imagem uma tigela com diferentes grãos nela. Sim. Nos diga o que há nessa tigela, Martin. Bem, o negócio é que, como você disse antes, tem que ter 3 grãos. E eles são, quero dizer... Não necessariamente, Martin. Veja, o conjunto de aminoácidos permanece no seu sangue por pelo menos 18 horas. Sim. Vamos supor, então, que você teve apenas 1 grão em seu desjejum. Aveia, por exemplo. Pode ser que lhe falte algumas coisas. No entanto, se mais tarde, naquele mesmo dia, você consumir pão, você adicionará mais algumas enzimas e elas permanecem lá. Então, você não precisa comer tudo ao mesmo tempo. Mas se você comer, tudo bem também. Mas isso te ajuda a permanecer... saciado? Do contrário, você vai ficar um pouco com fome. Sim. Se seu corpo está sentindo falta de algum elemento, vai lhe dar desejo. Correto.
E as pessoas que têm desejo por coisas doces acabam satisfazendo esse desejo com as coisas erradas. Pode ser que o corpo queira algo totalmente diferente, mas em uma dieta integral, por exemplo, aqui temos 3 grãos. Quais são eles, Martin? Isso é o milho miúdo, ou seja, o milheto, aveia, e se eu me lembro corretamente, trigo moído. Muito bem. Então temos aqui o milheto, ou painço. Este grão não apenas é alcalinizante, como é uma proteína completa. É um dos poucos grãos que oferece proteína completa. E vale a pena frisar que devemos comprar o painço descascado. Podemos encontrá-los em casas de grãos ou em qualquer lugar que o venda para consumo humano, pois os pássaros também o comem. Só que o pássaro debulha tudo com o bico dele. E se você tentar fazer o mesmo com seus dentes, você vai ter uma experiência não agradável. Então é melhor que ele já venha descascado. Muito bem, temos ali no prato 3 grãos juntos. Este prato certamente lhe proverá o sustento de que precisa. E só a questão de curiosidade, nós preparamos de diferentes maneiras, porque muitas pessoas não têm tempo. Então você pode colocar isso numa daquelas panelas automáticas que cozinham lentamente e você deixa lá por algumas horas durante a noite. E na manhã seguinte, você terá uma quantidade suficiente desse grão para 3 dias. Também é interessante, Martin, que os grãos também contêm componentes que são supressores de enzimas. Ora, será que Deus cometeu um erro ao colocar supressores de enzimas nos grãos? Não, é porque as sementes precisam ficar dormentes e muitas vezes esse supressor só é eliminado quando a semente é ativada. E o cozimento também elimina esse supressor. Ao cozinharmos esses grãos em uma panela elétrica de arroz, por exemplo, acabamos eliminando esses supressores naturais de enzimas. Sim. A germinação faz a mesma coisa. Grãos germinados são excelentes. Eles não apenas são energizados, como os supressores já foram eliminados. Isso torna a digestão mais fácil. Muito mais fácil. Eles também são bons porque os fitoquímicos e as vitaminas são ativadas. Temos aí um pão com abacate e chucrute. Repolho em conserva, para quem não sabe. Você gosta disso, Martin? Isso é como se fosse um pudim para o café da manhã. Agora, o chucrute é um alimento fermentado. Mas se for um alimento fermentado em seu estado natural, que não tenha sido aquecido, acaba sendo um probiótico. Correto, isso ajuda. É como se você estivesse sendo amigo para os seus amigos. É como enviar novos amigos para aqueles amigos que você já tem no intestino, para que a variedade esteja perfeita. Também é possível, utilizando-se do leite de coco e leite de soja, ou até mesmo leite de castanha ou de sementes, fazer o seu próprio iogurte. Você pode simplesmente comprar pílulas de probióticos, colocar lá no meio, manter a temperatura adequada, que é praticamente a temperatura do corpo, e fazer o seu próprio iogurte. Um iogurte que não é à base de leite. Isso seria semelhante aos alimentos fermentados. Falando agora do abacate, ele é rico em gordura monossaturada. Ele também possui gorduras ômegas e tem bastante ácido fólico. Esta é uma comida bastante energética. Sabe, deveríamos usar o abacate ao invés da manteiga. Aquilo Correto. Que passamos no pão não precisa ser amarelo, pode ser verde. Exatamente. Quando você começa a comer desse jeito, você aprende todos os tipos de patê que você pode fazer. E todos esses legumes. Não tem que ser chato. Aprendemos a fazer várias coisas. Muito bem. Eu tenho que adicionar aqui. Esse é um café da manhã completo do jeito que eu como atualmente. Então eu começo com frutas, um mingau de 3 tipos e no fim isso. Isso soa como muita comida, E por quanto tempo essa comida te deixa saciado? Isso me mantém até umas 2 ou 3 da tarde. Exato. Muito bem. Martin, se pegarmos aquele pedaço de pão e ao olhar para ele, eu vejo que ele é... Bom, esse pão me parece ser
um pão integral de massa levedada, não? Sim, correto. Interessante. Nós começamos com aquela sua receita de pão Ok. que está gravada no vídeo. E depois disso, nós conseguimos obter uma boa levedura. E quem lhe deu essa planta de Foi um levedura? amigo muito bom. Eu ouvi dizer que isso não tem preço, não dá nem para Não, comprar. ela não está disponível. Podemos fazer um vídeo sobre esse pão com esse tipo de levedura. E uma vez que se começa a fazer pão desse jeito, torna-se uma experiência completamente nova. E, mais uma vez, você mencionou que massa fermentada deixam aqueles seus amiguinhos num estado muito feliz. Sim, porque lembre-se, pão não pode ser azedo. Ele tem que ser leve e adocicado. A levedura é apenas o fator de crescimento. Mas a maneira pela qual se faz com que esse pão cresça altera a umidade do pão. Sua água passa a ser intercelular ao invés de extracelular. Mas este é um assunto completamente diferente. Não precisa, mas simplesmente mais saudável. É um pão simplesmente maravilhoso. Então, finalmente, vamos falar sobre o almoço. Temos uma salada aqui, Martin. Ela contém bastante verduras. Bem, as verduras, seja na forma de uma salada, ou seja na forma de um vegetal, como repolho, ou um brócoli, tudo o que é verde escuro é a sua fonte de cálcio. Sempre que você ver um verde escuro, pense em cálcio. Agora, a proteína animal, uma vez que ela aumenta o nível da acidez, obriga o seu corpo a retirar o cálcio dos seus ossos para neutralizar a acidez. O seu corpo foi projetado assim. Existe esse mecanismo de alavanca do paratormônio e da calcitonina. Enquanto um aumenta o nível de cálcio nos ossos, o outro retira o cálcio deles. Assim que nosso corpo entra num estado de acidez, produzimos o paratormônio para liberar o cálcio dos ossos. Agora, o cálcio das verduras, pelo fato de vir dentro de um pacote alcalinizante, é automaticamente depositado no osso. Então, se você quer ossos fortes, você precisa comer grãos, legumes e verduras. Agora, veja a alimentação africana. A dieta africana é composta por grãos, legumes e verduras folhosas, como o marror, que é uma espécie de espinafre. Os africanos gostam muito. E a ingestão de cálcio em países como a Gâmbia, por exemplo, é cerca de apenas 400 miligramas por dia, enquanto que nos Estados Unidos é 3 ou 4 vezes essa quantidade. O intrigante é que nos Estados Unidos as mulheres têm osteoporose, mas na África não, pois todo aquele excedente que supostamente obtém através dos produtos animais, na verdade, não chega nos ossos, uma vez que o corpo utiliza esse excesso para aliviar a acidez causada no corpo. E como se isso não fosse suficiente, você corre o risco de desenvolver gota, como um presentinho extra. O que vemos nessa imagem é a nossa verdadeira pílula de minerais, vitaminas e cálcio. E isso também ajuda com seus níveis de açúcar no sangue. Com certeza. Temos aí um refogado de berinjela com arroz integral. Este prato é baixo em proteínas. Se você quer ter mais um pouco, pode adicionar um legume. Ou poderia adicionar um produto de legumes, como o tofu, por exemplo. Você pode adicionar algumas castanhas. Ou algumas nozes, ou grãos, etc. Sabe, Martin, já ouvi muita gente dizer que o tofu não tem gosto de nada. Ora, mas você sabia que tudo tem gosto de nada? Veja a carne, por exemplo. Se você tirar todo o sangue dela, resta apenas um negócio branco que não tem gosto de nada. Portanto, as coisas só ficam com gosto quando você adiciona coisas nelas. É o caso do tofu. Se você quiser aprender como fazer o tofu, basta olhar as receitas dos países que o consomem. Procurem por receitas tailandesas, japonesas, chinesas. Estes são os países que utilizam o tofu diariamente.
aprenda com eles como preparar, para que ele seja agradável ao paladar. Tudo exige um pouco de esforço, um pouco de internet também. Você pode se tornar um ótimo cozinheiro. Então, esse refogado, ao acrescentarmos essas coisas que mencionamos, se tornará um alimento bastante completo, sem nenhuma falta de proteína. Aqui temos um ensopado de grão de bico, com creme de coco e triguilho. O triguilho é um trigo quebrado. Ele é feito de uma maneira bastante especial. Eles costumavam usar grandes potes para fazê-lo, com fogo por baixo. Eles cozinhavam o grão e depois o espalhavam, para que secasse debaixo do sol. O trigo então passava por um moinho que o quebrava todo. É assim então que se consegue o triguilho. Ele é pré-cozido. É por isso que cozinha bem rápido. Bem, esse é um ensopado de grão de bico com triguilho e creme de coco. E possui gordura saturada por causa do creme de coco. Vamos falar um pouco sobre isso? Correto, por favor. Já que vão dizer, isso é gordura saturada, faz mal. Não é assim que diz o mantra? É. Acontece que gordura saturada realmente faz mal, se for de origem animal, já que a gordura animal consiste de ácido esteárico. Mas a gordura do coco, apesar de ser saturada, consiste de ácido palmítico. Mas há mais um detalhe. A gordura animal contém 0 antioxidante. Por outro lado, o creme do coco possui um grande nível de antioxidante, como a vitamina E. Essa gordura saturada do coco, o ácido palmítico, é facilmente metabolizado pelo corpo humano. Em outras palavras, é uma gordura projetada para o consumo humano. Correto. Qualquer grão possui um pouco de gordura saturada. Ácido palmítico, é claro, assim como as gorduras poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Agora, o interessante é que ao pegarmos uma gordura animal, como a manteiga, por exemplo, que é ácido esteárico, que não possui antioxidante, e aquecermos essa gordura, ela oxida imediatamente. Surgem radicais livres, mas quando se aquece o óleo de coco, por causa da grande presença de antioxidantes, os radicais livres não são formados. Qual é melhor então? Com certeza o óleo de coco. Eu só gostaria de mencionar que talvez algumas pessoas possam ter o problema que nós tivemos se elas estiverem no trabalho. E elas, por exemplo, não tiverem tempo de almoçar, preparar o almoço. Então, quando nós mudamos de uma grande refeição na janta e colocamos essa refeição na tarde, então nós continuamos a cozinhar a mesma refeição que nós comeríamos na tarde, só que nós comemos no almoço. Sim. Essa é uma das grandes mudanças que você tem que fazer. Um café da manhã forte, um almoço menor e, se for necessário, uma janta menor ainda. Sim. E é sempre melhor não comer uma grande refeição à noite. É a mesma história que já falamos aqui. Anambulismo e catabolismo. Enquanto um constrói, o outro desconstrói. Quando você vai dormir, você entra em uma fase de descanso. O seu corpo não quer ser forçado a trabalhar. Se o seu estômago está vazio quando você for para a cama, você não terá que utilizar energia para fazer a digestão. Seu descanso será muito melhor. Portanto, evite fazer refeições pesadas antes de ir dormir. Se tiver que comer algo, coma uma fruta. Não queremos ser intransigentes demais. Se você teve um dia difícil de trabalho e você sente que precisa comer, então coma algo. Mas, se possível, não coma tão tarde. Sim, e tente não fazer disso um hábito. Exatamente. Muito bem. Aí temos trigo, grão de bico, legumes. Aliás, o grão de bico é um dos legumes que possui a proteína completa. Portanto, a combinação do trigo com o grão de bico é excelente. Quando você faz um hummus,
que é feito de grão de bico, e espalha aquilo no pão, você está tendo uma combinação de trigo com legumes, grão mais legumes igual a proteína completa. Então, essa ideia de que a proteína vegetal é incompleta é uma falácia. Correto. Estou vendo, Martin, que para aplacar o seu paladar doce, você colocou aí alfarrobas com pedaços de nozes. De vez em quando isso cai bem. Eu entendo. Bom, sabemos que alfarrobas também vem de um legume. Em sua maior parte, é feita a partir das vagens. Alguns procuram utilizá-la como substituto do chocolate, já que, ao contrário deste, a alfarroba não possui opioides, cafeínas, teocrominas e outras armadilhas presentes no chocolate. Esta, portanto, é uma ótima opção para uma sobremesa. Muito bem. Dissemos aqui, Martin, que a combinação de grãos e legumes é excelente. Vemos aí uma pasta de lentilha vermelhas que pode ser temperada de acordo com seu gosto, juntamente com pão integral, que nos dá a combinação de grãos e legumes. E para as donas de casa ocupadas que querem mandar os seus filhos para casa com uma boa lancheira, se colocarmos manteiga de amendoim ali, fica ainda melhor. Veja que não é difícil. Não é tão difícil assim. Não é. Não. Você só precisa se esforçar um pouco para se acostumar a esse novo Vamos menu. fazer uma revisão. Até agora nós mostramos comidas ricas em antioxidantes e fitoquímicos, ou seja, as frutas. Elas têm minerais, vitaminas e tudo aquilo que seu corpo precisa. E comidas diferentes possuem componentes diferentes. Se você quiser fazer um lanchinho da tarde, ou você quer dar alguma coisa para as suas crianças, enquanto elas estão ocupadas fazendo alguma coisa. A pipoca é muito rica em alguns minerais, como o zinco, por exemplo. Ela tem bastante zinco. Ela também é facilmente digerida e fica deliciosa com algum tempero qualquer. E ela certamente manterá suas crianças ocupadas e felizes. Podemos lanchar algo desse tipo. Por outro lado, se o nosso lanchinho for de coisas compradas nas lojas, teremos então as gorduras saturadas dos animais ou gorduras oxidadas, como as polissaturadas que foram aquecidas e processadas. Esta é uma comida refinada com grande índice de gordura. Ela não é boa para você. Então, é isso aí. Basta mudar a mentalidade. Algum tempo atrás, eu escrevi um livro que se chama Dieta e Saúde. Perspectivas científicas. O livro cita vários estudos, assim como conclusões de nossa própria pesquisa. O livro já não é mais publicado. E ali do lado temos o livro do Colin Campbell, chamado de O Estudo da China, que na verdade corroborou com o que foi feito antes. Há, portanto, todos esses estudos mostrando que a dieta defendida pelas Escrituras Sagradas é a melhor dieta para o ser humano. E o estudo da China não foi escrito sobre uma perspectiva bíblica, é pura ciência. Da mesma forma como o livro que eu escrevi, ele foi baseado puramente na perspectiva científica. Acontece que a perspectiva científica está em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Com certeza, e tem que estar mesmo. Eu tenho que repetir isso. Se a sua ciência é contrária à Bíblia, então, me desculpe, é falsa ciência. E o que é interessante é que muitas das ideias defendidas são o oposto daquilo que o mundo gostaria de ouvir. Ainda assim, quando testadas no laboratório, acabam mostrando consistentemente de que a Bíblia tem razão. Eu afirmo sem medo de que a Bíblia é o livro mais confiável que já li.
ao mesmo tempo, é o livro mais denegrido e suprimido, assim como distorcido e mal interpretado da face da terra. E em todos os níveis, seja em relação ao plano da salvação, seja em relação à origem de todas as coisas, seja com relação à melhor alimentação, seja com relação ao fato de a Bíblia ser o melhor psicólogo do planeta, este é o livro que oferece as melhores respostas a essas questões. Se tão somente as pessoas dessem ouvido àquilo que o Criador nos diz, então, de acordo com a promessa dele, nenhuma dessas doenças estariam causando na humanidade o que estão causando hoje. E digo isso especificamente para o tempo que estamos vivendo. Sim. Diante de todas essas evidências, por que não dar a Deus uma chance? Pois parece para mim que muito em breve estaremos entre a cruz e a espada e teremos que tomar uma decisão. Agora, em relação ao assunto de saúde e alimentação que acabamos de falar, e a razão pela qual estamos falando sobre isso neste período de doenças em que vivemos, e a nossa ênfase na importância de um bom sistema imunológico, veja, não há garantia que você não vai adoecer. Correto. Certo? Com certeza. É por isso que também é importante aprendermos como lidar com a doença quando ficarmos doentes. Pois é de quebrar o coração ver tantas pessoas sendo internadas em hospitais. Os profissionais de saúde estão fazendo o que pode para ajudar as pessoas, mas muitas estão morrendo. Dito isso, o que é que podemos fazer a respeito? De maneira a dar ao nosso corpo a melhor oportunidade possível de lutar contra os efeitos da doença. Sim, e o que existe, caso você venha a adoecer, para ajudar o corpo a passar por isso. Correto. Nós já deixamos claro que precisamos de exercício, ar puro, boa água, precisamos de uma alimentação saudável que nos dê tudo aquilo que o nosso corpo e sistema imunológico precisam para lutar contra as doenças. Se ficarmos doentes, o que podemos fazer de forma natural para ajudar o corpo ainda mais? Número 1 é a água. Pois a água não apenas provê tudo o que o seu corpo precisa, mas ela também limpa o seu corpo do que ele não precisa. Portanto, o tratamento com a água, seja o tratamento com ela interna ou externa, é um tratamento excelente. A hidroterapia é um dos melhores métodos para ajudar o seu corpo a lutar contra as doenças. Então, procure contactar pessoas que saibam de verdade a utilizar a água no tratamento das doenças e como melhorar o seu sistema imunológico. Banho de contraste, compressas. Como se ajuda o corpo que está cheio de toxinas ou mesmo de proteínas que não deveriam estar presentes ali? Como livrar o corpo de todos esses elementos indesejáveis? Carvão ativado é um método tão simples. Você simplesmente pega uma colher de chá ou de sopa de carvão ativado, mistura na água rapidamente e simplesmente beba. Aquilo vai eliminar as toxinas do seu corpo. É possível fazer emplastos de carvão ativado. Se pega um pouco de linhaça umedecida, se mistura carvão ativado a ela, espalha-se sobre um tecido e faz um cataplasma, especialmente na área do fígado. Ou seja, lá onde for o problema. Por exemplo, em um ferimento. Um cataplasma como esse tem o poder de retirar as toxinas
e livrar-se daquilo que está causando o problema. Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar o corpo a combater as doenças. O estilo de vida é apenas um componente de como se lidar com a crise. Há também produtos naturais, como chás de ervas. Descubra o que o chá de cada planta é capaz de fazer. Há tantas informações disponíveis hoje em dia. É impossível darmos todas essas informações em um programa como esse. Não tem como. E você já fez um bom número de palestras sobre esse tema. E eu vou deixar os links aí na descrição. Muito bom. Mas somente uma outra coisa que eu gostaria de adicionar é simplesmente teste as coisas que você pesquisa. Isso. Corroboram elas ao que a Bíblia diz? Exato. Se sim, então você pode usar esses tipos de tratamento. É isso mesmo. Sabe, coisas simples como beber água com limão. E também, qual a temperatura que a água deve estar quando você não está se sentindo bem? Quais são as propriedades de cada chá? O que o chá de urtiga é capaz de fazer? Por exemplo, o chá de burru. Veja só como ele ajuda com problemas como, por exemplo, infecções nos rins ou no sangue. Afinal, nós sabemos para onde o mundo está caminhando. Conhecemos o que está por vir. Não teremos acesso aos medicamentos de farmácia. Não seria ótimo, então, sermos capazes de curar infecções com chás de ervas? E a maneira como o corpo responde a esse tipo de medicamento é fantástica. Deveríamos, portanto, nos tornar pequenos médicos missionários e ajudar as pessoas a encontrarem remédios naturais para as doenças que ainda virão. Muito obrigado. E, para finalizar, os livros Conselhos sobre Regime Alimentar e Ciência do Bom Viver são livros excelentes. Sim, eles são ótimos para termos uma boa base daquilo que Deus espera de nós. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor nos proveu com todos os meios para termos um corpo saudável. Sim, Pai, sabemos que a vida não é justa. E algumas pessoas têm mais desvantagens que as outras. Mas, mesmo dentro dessas circunstâncias, o Senhor nos proveu com opções. Eu peço que nos ajude a escolhermos as melhores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir ao próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.